E essa é uma dor que a gente vê constantemente, quem atua com suporte, quem atua com CS, né? É um dos principais pontos que a gente tenta resolver sem sucesso no suporte é principalmente como chega e por que chega tudo muito torto no suporte, né? Então, a venda, muitas vezes, ela foi feita para um cliente que não era fit, ou foi prometido um monte de coisa para o cliente. Quem sofre na primeira etapa é o time de implantação, e depois implanta meio na marreta, né, muitas vezes, e aí chega no suporte cheio de dúvida, de né, features mal implantadas, e o suporte, no fim, é que tem que dar, tem que corrigir o curso, né, e a gente sabe que suporte é escala, suporte é custo, a gente tem todos aqueles problemas, né. Então, como é que a gente começa a mostrar esses problemas no suporte para o restante da operação? Quais são os indicadores que a gente pode ter para mostrar, tá vendo? Não era X% dos clientes que eu atendo, que a gente atende no suporte, são clientes que não são fit, não foram bem implantados, finalizamos a implantação no suporte, todos aqueles 100 que são os indicadores normais que a gente está habituado, né? Que é os nossos indicadores de SLA, de satisfação, esses a gente já expressou bastante, a gente fala bastante disso. E aqueles que a gente não são os indicadores estratégicos do suporte, né? Que teoricamente não são do suporte, que são da empresa como um todo, né? Que é o Customer Centricity, né? Então, queria ver como é que vocês estão tratando esse assunto, se isso é algo que está em pauta na empresa que vocês atuam, né? Para a gente começar a discutir. Acho que a gente vai brigar com o comercial, aqui, se tivesse alguém do comercial, que a gente ia brigar bastante, né? Mas eu também entendo que é o que faz a roda girar, né? Alguém precisa vender e alguém precisa colocar no... Mas o que a gente pode fazer para começar a arrumar lá no começo, né? Mas, o Tiago, a gente já ia começar no assunto? Já? Sim, podemos, sim. Eu ia falar um pouquinho antes de outras coisas, mas já podemos, então. Não, tranquilo, a gente só apresentou o Carlos aqui pro pessoal, Rose, não sei, acho que você já estava aqui, né? Ele contou um pouquinho, mas a gente já pode falar, porque é legal que a gente está já tá todo mundo ainda descansado da reunião, aí alguns temas menores a gente fala depois que a gente terminar. Bom. Acho que agora o pessoal está com mais energia, aí vamos tocar para frente. Aliás, só complementando o que você diz, Rose, ontem mesmo no evento que eu estava participando, esse assunto na roda ali do café apareceu, inclusive era uma pessoa de software falando, né? E assim, o que a gente achou engraçado é que assim, esse é um problema cíclico, né? Ele vai, aí ele agrava-se por um período na empresa, aí alguma ação é feita, suporte e comercial tentam se entender, tentam melhorar, criam mecanismos aqui e ali, beleza. Por um período isso ameniza, depois volta, né? Aí o modelo de venda muda, aí novos produtos chegam, novos serviços chegam, aí começa de novo a ter problema. Enfim, é um problema meio não sei se é um problema, mas é uma questão constante, né? Na empresa que eu estou hoje, começar a compartilhar um pouco com vocês, era uma dor muito forte. Ainda é. Mas o senhor lá tomou uma decisão que eu achei interessante, que foi deixar serviços tudo junto, né? Suporte, implantação, para tentar, pelo menos, de alguma forma, diminuir os atritos entre suporte e implantação. Porque tá todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. Nesse sentido, a gente conseguiu diminuir um pouco, pelo menos, o stress entre implantação e suporte. Porque muitas vezes o pessoal lá do suporte, no fim da linha, não entendia que já chegava complicado para a implantação também. Um projeto que minimamente deveria ter, sei lá, X horas, vinha com 50% disso por alguma razão, né? Então, não era um problema da implantação. É complicado, você tem que fazer uma entrega e você não tem as ferramentas ou tempo, enfim, para fazer. Então, a gente conseguiu diminuir pelo menos um pouco o atrito entre suporte e implantação. Por outro lado, para mim está muito claro e cada vez mais claro que a gente precisa vender. Isso é indiscutível. Mas, toda vez que a gente fizer uma venda diferente do normal ou do comum, eu acho que a forma de fazer entrega, a forma de conduzir precisa ser diferente. Vou dar um exemplo muito simples. Eu sei que para implementar um RP eu preciso de 100 horas. Vou dar um exemplo, tá? Porém, eu só consigo negociar com um determinado cliente muito importante 50 horas. Eu entendo que o projeto tem que ser de 100 horas. Alguém precisa assumir esse custo.
Porque se esse custo não for internalizado na companhia, em algum momento essa conta vai chegar e vai estourar lá no suporte. Então, eu estou muito nessa linha. Ok, temos que vender, lindo, é um cliente importante, uma marca bacana, beleza, mas eu não vou abrir mão das minhas horas. Eu preciso das horas para trabalhar, porque senão, daqui a um ano o cliente está indo embora com o churn, e eu estou muito convencido que o churn nasce na implantação. Por quê? Ele compra uma coisa, ele tem uma expectativa, e na implantação ele começa a perceber que a coisa não é bem assim. Então, resumidamente, é assim que a gente está trabalhando. Toda vez que a gente tem uma venda mais econômica, vou chamar assim, eu bato muito forte para que, pelo menos, a questão de horas e o projeto ele seja preservado, assumindo o custo para a companhia. Paciência, mas é estratégico, é estratégico. Então, alguém precisa pagar a conta, não pode ser o cliente, não pode ser o suporte. Ô, Rico, você falou um negócio assim, uma palavra que eu acho que é talvez o maior problema, que chama expectativa. E aí eu pergunto para todos aqui, o quanto vocês acham que o cliente passa a expectativa dele, ou que é possível o comercial entender a expectativa do cliente? Eu faço essa pergunta porque, cara, vários projetos aqui, a gente roda centenas de projetos por ano, e o cliente não, tipo, ele não traz a expectativa dele em nenhum momento, tipo, impossível você levantar, e chega na hora do projeto e fala, então, espera em 45 dias o projeto. Você fala, não, amigo, a gente em nenhum momento foi discutido isso, sabe? Então, assim, hoje eu vou ser sincero que eu estou um pouco descrente com o perfil chamado cliente, que é o quanto o cliente brasileiro joga o jogo que ele quer em cima do fornecedor. Bruno, se você está descrente com o cliente, o mundo acabou, né? Exato, exatamente. Isso me preocupa, hein? Isso é um ponto. Devia sair da call. Eu quero talvez o descrente com o perfil do brasileiro, né? Do profissional brasileiro, de se aproveitar muitas vezes dessa expectativa também. A gente está olhando muito do lado nosso, né? Como fornecedor, de o que a gente pode melhorar. Porque o comercial vende errado, não sei o que lá. Cara, eu já fui comercial. E quantas vezes eu tive que administrar a expectativa depois que eu vendi? Porque o cliente, ele se aproveita daquilo hoje. Então, assim, esse é um ponto que eu tenho, não sei como que é esse alinhamento de expectativa. E o outro ponto que eu ia trazer é a questão dos indicadores, né? Assim, é a mesma coisa de CX. CX, você vai lá, põe o NPS. Primeiro passo de toda empresa de CX, que construir uma estrutura de CX. Vai lá e põe o NPS no board. Cara, não adianta nada. Desculpa, sinceramente, não adianta nada. Isso é a mesma coisa do indicador, e aí fala que é customer centric. É a mesma coisa a questão de vendas, né? A gente tem uma métrica corporativa que é vender, que é receita. Aí você tem uma métrica que você desdobra para o vendedor, que é vender. E não é qualidade de entrega. Ele não está preocupado na qualidade de entrega. Entendeu? Sim. Então, assim, não vai mudar nunca. Então, você pensa, um cliente que tem uma expectativa, se aproveita da expectativa, uma dificuldade de alinhar de expectativa, e você vê uma métrica voltada para alavancagem de vendas. Como que a gente resolve isso? Assim, sinceramente, será que talvez a gente pode melhorar, né? Que nem você falou, melhorou a implantação, mas será que a gente é capaz de mudar isso? Deixa eu complementar a pergunta do Bruno, que também acontece o vendedor falou com uma pessoa, né, com geralmente um decisor dentro da empresa, definiu uma expectativa do projeto assim, e aí quando a gente começa a implementar, a gente está falando com um gestor abaixo desse diretor, que o cara tem uma expectativa de otimizar a receita, esse aqui quer diminuir headcount, e lá na ponta, o analista só quer trabalhar menos horas. E aí a gente fala com várias pessoas durante uma implantação de projeto, durante atendimento, que tem expectativas diferentes. Acho que esse também tem essa dificuldade de administrar e ficar realinhando qual que é o objetivo principal do que a gente está entregando, né? Do que ele contratou, enfim. Total, Rafa. Inclusive, isso que você citou não é só no mercado de software, aí qualquer área de tecnologia, outsourcing, qualquer tipo de serviço, o vendedor ele fala com um decisor que para ele é suficiente, inclusive, né? Então ele fala, cara, para que eu vou falar com mais gente? Esse é o cara que assina o cheque, ótimo. Cheguei nele, assinei, tchau, acabou. Né? E eu sou o primeiro a criticar a área de vendas, assim, até porque como eu vim de área de vendas, eu sou o cara mais chato aqui da empresa, que o pessoal de vendas me odeia. Mas, assim, no final, eu sei que também tem um outro lado, que é o cliente, que é a expectativa do cliente, que é você vender para um e quem está entregando é outro, né? Então, assim, às vezes eu fico
hoje em dia eu estou repensando muito se a gente tem que mudar vendas, sabe? Ou você tem que mudar, na verdade, um conceito que é corporativo, que é cultural. E aí talvez a gente nunca vai mudar isso, sabe? Assim, eu estou me questionando muito nesse ponto. E não é que só contra o cliente não, tá, Rico? Porque o cliente é que paga a conta. Só uma parte. Agora eu fiquei na dúvida, e essa provocação é muito interessante. É o vendedor que não sabe provocar o cliente para entender exatamente o que o cliente precisa, ou é o cliente que não sabe exatamente o que precisa? Vou te falar. Ou ainda, é a empresa querendo vender e viabilizar um negócio que, na teoria, não pararia de pé, empresa software, né? O que acontece, né? Porque, veja, a gente nem falou do suporte ainda, né? A gente está lá no comecinho, falando de como é que vende, o que é, o que não é. Então, onde é que será que está o enrosco? O enrosco está para todo lado, e aí ferrou. Para mim, se eu quisesse, para até ajudar a responder, para mim a resposta é, não adianta você cobrar o cara de ter uma cota trimestral, ele ter uma cota trimestral, senão ele é mandado embora, e querer que ele venda com qualidade, porque ele não é cobrado por qualidade de venda, ele é cobrado por resultado numérico, porque lá no headquarter, lá no HQ da empresa, estão olhando só o número de vendas. Então ele é a garantia da sobrevivência, sabe aquele negócio? Tipo, a garantia da sobrevivência dele. Ele vai vender o número. Quantas empresas de software você sabe que eu tenho relação que o pessoal vende licença, não está preocupado se o software resolve o problema do cliente. Ele está vendendo licença. Sabe? E aí, sabe onde cai? No cara que implanta depois, tá? Aí é outra história, mas aí cai no cara que implanta aqui, ou na área que implanta, cai esse problema, né? O Ricardo levantou a mão aí na fila. Eu concordo com o ponto do Rico, né? E assim, tem a questão do lead time da venda, que o Bruno colocou bem ali, que varia de acordo aí com o perfil do cliente, né? E, bom, eu acho que, por exemplo, temos clientes menores, que o lead time é um pouco mais rápido, tem talvez um checklist, alguma coisa nesse sentido, mas também tem cliente que a gente tem que fazer uma POC, fazer uma RFP. Nós do suporte já está acompanhando desde o início da venda ali, para entender se a gente vai conseguir, se faz sentido aquele cliente para o nosso estilo de serviço. Então, acho que o perfil do cliente ali, o porte dele, e a gente incluir ali um checklist, uma POC, uma RFP de acordo com o perfil, eu acho que pode fazer toda a diferença, mas cai no ponto que o Bruno falou, a pressão do lead time ali também, né? Sem dúvida. É um Carlos? ponto também que nós sofremos bastante e tem melhorado, algo que incomodava, era o conhecimento dos EVs e dos ECS, né? Na hora de vender, não dominar o negócio, não saber a fundo, ou ter algum conhecimento técnico, isso aí também pesava bastante para a gente. Então, a gente começou a investir um pouquinho mais aí principalmente nos ECS, tá? Pegar cara com conhecimento, a gente treinar eles no produto, então começou a dar mais propriedade na hora de vender. Isso aqui é possível, isso aqui não é possível. Que vender, eles vão querer vender de qualquer jeito, né? Mas se ele tem um conhecimento a mais no produto, eu acho que ele dá uma garantia aí e começa a melhorar. Fernando. E até falando da quantidade de horas, né? Muitas vezes a gente se tira a quantidade de horas de implantação e não diminui o valor hora. Esse que é o ponto, né? Isso, aí, se a implantação é 100 horas e eu preciso fazer 50 para caber, alguém ter que ficar com o custo diminui o valor hora. Mas as 100 horas significam que ela é realmente em 100 horas, né? Esse é um ponto, e a responsabilização, né? Esse é o ponto que o Bruno falou. O cara é somente cobrado por bater meta. E a festa que se faz dentro da empresa quando se bate meta de venda, e é legal, é por isso que assim, venda é uma área altamente motivada, é uma área feliz, né? Não que seja fácil, não é fácil, mas é feliz porque tem uma motivação de engajamento para se bater meta e se comemora muito. Mas a responsabilização, né? A inadimplência que não volta, o churn não é meta, a não ativação. Então, como que na jornada do cliente a gente começa a medir dentro da ampulheta, né? Que a gente sempre fala do funil, fechou, depois que fechou, que é quando eu ativo, quantos clientes eu implantei daqueles que foram fechados?
qual a meta de implantação que tem e que responsabiliza caso a implantação não aconteça, porque não tiveram expectativas. Essa responsabilização não existe tanto, né? São raros as empresas que têm isso. É aí que eu vejo que muda. Também não é fácil, mas é aí que eu vejo que pode mudar a cultura, porque aí também está sendo medido por outra coisa, né? Medido por outro indicador, né? Aonde dói. Contribuindo com isso, Rose, que você comentaste, eu acho que é bem uma questão de posicionamento de negócio. Quando a gente fala em um cliente fit, enfim, que ele tem um perfil adequado, de acordo com a sua persona, de acordo com o perfil, o ICP, né, o cliente ideal que você atende, eu acho que a gente tem que olhar sobre, vamos lá, o triângulo de gestão de projetos, né? Como é que a empresa se posiciona com relação a custo, tempo, escopo e qualidade? Porque a gente fala assim, nós queremos entregar algo olhando somente para o custo e para o escopo, ou a gente quer dar uma continuidade a longo prazo com esse cliente? Porque aí a gente vai pegar isso lá pelo ticket médio, né, do valor hora, batendo isso com o consumo de horas de suporte posterior e tudo mais. Então, eu vejo assim, primeiro um posicionamento de negócio. E aí, eu acho que aqui a gente tem um papel muito importante para o negócio, que é, com base no ticket médio, no esforço, e o mercado também pressionando por menores preços, com relação, tá, ok, eu preciso entregar com uma velocidade maior, eu preciso manter a qualidade e eu preciso reduzir o escopo. Beleza. O que produto pode me ajudar nesse sentido, a fim de otimizar e eu conseguir escalar uma implementação sem perder exatamente tudo isso que a gente comentou. E eu acho que a gente também tem um papel fundamental, de trazer todos esses pontos para a jornada. O que a gente vê, e é muito comum, o comercial lá ele tem meta para venda, para colocar cliente para dentro e tal, mas nós também temos um ponto muito importante que é, ok, como é que está sendo feito esse handoff entre comercial e projetos? A gente exige isso muito fortemente, né? Ou seja, o comercial conseguiu levantar previamente uma expectativa com relação a desejos e sonhos e o que ele quer com esse projeto todo? Legal. Depois de um tempo que iniciou o projeto lá, logo após o kickoff e o alinhamento do time com o cliente, entra o papel do CS, vamos dar uma validade de novo nessas expectativas e a gente, ao longo do projeto, tentar extrair e explorar isso, porque, como vocês colocaram, né? Na maioria das vezes, o cliente ele vai entendendo a expectativa dele conforme ele vai consumindo. Até porque a gente vende serviço, né? A gente vende uma expectativa. Ele só vai sentir ao longo desse processo todo. E no final também a importância de a gente fazer lá no Go Live, de trazer o suporte para cá e o time de implementação, os ISs lá, de fazer um repasse com qualidade também. Olha só, lá no início a expectativa era essa, durante o projeto. Porque, sim, em projetos a gente não vai conseguir eliminar todos os problemas. O que a gente tem que fazer é diminuir o maior dos riscos possíveis e os principais problemas, né? E de que forma a gente vai levar isso leve para o suporte. E aí, com o passar do tempo, o que a gente tem feito para diminuir esses ruídos, né? Porque para elaborar uma proposta, nós temos vários mágicos aí em linha de frente que fazem acontecer, tira a cláusula de escopo, tira, enfim, uma série de outros fatores, né? Ao longo de 35 anos, por lições aprendidas em projetos, o que nós fizemos? Nós criamos uma inteligência, que é uma ferramenta que, conforme um conjunto de perguntas que o executivo de vendas vai fazer com o cliente, a proposta ela sai pronta, com uma prévia estimativa, contendo o que faz parte do escopo e o que não faz parte do escopo, justamente para começar a eliminar alguns ruídos. Isso é validado lá no kickoff, no momento que acontece o handoff entre o comercial e serviços. No kickoff, o GP com o CS e mais o executivo de vendas vão validar novamente isso com o cliente.
para depois acontecer a formalização de um plano de projeto, por exemplo. Então, por aí, a gente começa exatamente a pegar assim, vem cá, olha só, esse cliente realmente não tem fit, né? Vai dar continua, porque ele já nasce com um problema, né? E vai continuar assim para o resto da vida, como o Rico comentou lá. Já é, a primeira impressão já fica aqui, né? E ao longo do tempo, ele não tem permissão para ficar alterando proposta, porque isso vai fugir a lições aprendidas de anos, né? Apertou um pouquinho e algo muito complexo e não está dentro do ICP, opa, vamos alocar um time de especialistas para fazer um estudo mais aprofundado. Porque se a gente prometer algo que durante a jornada a gente não vai conseguir cumprir, certamente vai afetar na qualidade do projeto e por um ciclo de vida muito longo em atendimento. E aí tem um papel fundamental, só para me encerrar aqui para essa palavra, que é na análise de suporte no momento que o cliente chega, né? Tem dois momentos muito importantes para o cliente, né? É o início que começa a implementação e o primeiro dia que ele precisa de um suporte. São 2 pontos aí muito cruciais, que é por quanto tempo a gente vai monitorar esse cliente no suporte, ou seja, deu go live, o ongoing chegou, o cliente está aqui no suporte, como é que está o consumo, tanto de horas, de ticket, e o tamanho, a complexidade de dúvidas que o cliente tem demandado para o suporte. A gente monitora isso lá por 90 dias. A gente faz uma reunião de início, geralmente a gente tem uma escala, né? No início a demanda é um pouquinho alta, porque é um momento de insegurança. Claro, varia muito de negócio para negócio, né? Mas é um momento que ele está inseguro, a troca de ferramenta, enfim. Ele tem um consumo maior, mas isso, com o passar do tempo, tende a diminuir. Aí a gente começa a ser coautor aí da qualidade e da implementação. Vem cá, olha só. Não estão sendo levantados pontos no momento da construção, ou da venda, ou da elaboração do cronograma, do escopo do projeto, porque nos últimos clientes que chegaram aqui, as dúvidas são as mesmas. Então, nós temos aqui um papel, me parece, muito importante, que é confia, mas confere, né? De a gente poder estar o tempo todo apoiando na construção do escopo, na construção do plano, na construção de uma EV mais bem elaborada. Enfim, acho que nós temos uma responsabilidade muito importante, é o que me parece. Ô, Fernandão, antes só de passar para o pessoal que está já aqui na fila com a mão levantada, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa linha que você está falando, você comentou da flexibilidade e do aprendizado ao longo do contrato, né? Que aí vocês vão adequando uma série de itens, justamente porque a expectativa do cliente pode ser uma, de vocês outra, mas durante o contrato isso muda. Mas, assim, contratualmente falando, no momento da venda, o tipo de contrato que é feito, os indicadores que são setados, ou seja, toda aquela burocracia inicial de um contrato, se você tem mudanças ao longo dele depois, que você vai descobrindo, e o suporte naturalmente é muito sobrecarregado com isso às vezes, mas nessas mudanças que você enxerga depois, será que os contratos iniciais, eles são flexíveis para você conseguir fazer mudanças, ou você tem problemas nesse sentido? Contratuais, jurídicos ou de indicador operacional, por conta de mudanças ao longo do contrato que não são as coisas que o vendedor fechou lá atrás. O que muda, Thiago, para o nosso negócio, o contrato ele é muito padrão, assim, ele é muito parecido de um ao outro. O que muda ao longo do tempo é o plano do projeto, falando em implementação. E é nesse plano de projeto onde nós negociamos as regras, é o que entra e o que não entra. E aí ele é um adendo ao contrato, e legal. ele é assinado lá pelo GP por parte do cliente, pelo usuário-chave. Então, ele é o documento oficial de acompanhamento durante todo o processo de implementação. Perfeito. E é muito comum, aí sim, que durante o projeto, lá no diagnóstico técnico, na avaliação com o comercial, não foi levantado algum ponto, e se identifica ao longo do processo, o próprio time, a squad lá de implementação, com o seu GP, o seu CS, eles têm a autonomia para estar negociando isso junto ao GP e ao usuário-chave do cliente, para fazer um adendo ao plano do projeto e acrescentando uma nova linha, por exemplo, no escopo. Então, isso é muito comum e é muito natural. Então, funciona bem. E aí, quando a gente tem aqui alterações do legado do software, que a gente caracteriza como customização, e não foi visto pelo comercial, ou que nem a gente falou aqui, né? O comercial me prometeu isso,
e vocês estão fazendo diferente. A gente traz todo mundo para o jogo. Então, vem cá, vamos conversar com quem participou lá da venda, porque ele vai acompanhar esse por um ano, ele não se desvincula do cliente por um tempo. Então, ele ainda é o executivo de vendas daquela conta. Então, a gente traz ele para o jogo. Então, vamos alinhar de novo as expectativas juntos. E eu sempre gosto de comentar, 2 erros não fazem um acerto. Então, se foi um equívoco por parte nosso, aí volta lá de novo na pirâmide de projetos. O que a gente quer? É custo, escopo, ou a gente vai bater no peito, vamos assumir o erro e vamos entregar com qualidade? E aí a gente assume, faz, comercial, nós temos que ajustar isso no nosso processo, para não acontecer num próximo projeto. O Fernando falou bastante coisa, eu anotei algumas coisas aqui que me chamaram mais atenção. Acho que, não sei se a maioria de vocês trabalha com projetos em horas. Geralmente RP vai por essa linha, né? Só que eu acho que tem um fator que é muito relevante, que é a maturidade do cliente. Porque a gente parte do princípio assim, esse módulo leva 50 horas para implementar, 50 horas faz. Faz com que tipo de empresa? Com que tipo de maturidade do outro lado? Eu tenho percebido cada vez mais que você olhar para a questão de processo, olhar para a questão humana, né, que know-how o cara lá do outro lado tem. Por exemplo, há quanto tempo ele usa o mesmo software? Ele já passou em algum momento por a troca de um software? Isso tudo muda tudo. Essas informações, na minha percepção, vão mudando a regra do jogo, sabe? Porque, às vezes, eu pego alguns projetos que, do outro lado, o cliente não tem a menor condição de tocar um projeto. Não tem. Às vezes, ele não tem nenhuma pessoa de TI. Não tem. Vocês vão falar, não, isso não existe. Existe. Então, assim, isso atrapalha completamente, porque você não tem um interlocutor, né, que puxa as pessoas da empresa, enfim. Eu acho que talvez os projetos não considerarem essa questão de maturidade pelo lado do cliente também é um ponto que atrapalha. Paralelo a isso, já puxando o assunto um pouco para o suporte, alguma coisa que a gente tem experimentado e tem dado muito certo é um time de suporte. O Fernando falou de 90 dias, né? Que o suporte ali durante 90 dias acompanha de uma forma diferenciada. Eu acho que as empresas que tracionam muito em venda, faz sentido você ter um time intermediário, que algumas empresas chamam de berçário, outras chamam de, né? Enfim, tanto faz o nome. O fato que é um time que, teoricamente, tem uma carga menor de contas para cuidar, uma carga menor de CNPJs, e ele consegue, de alguma forma, ter algumas ações ativas também com esses clientes que estão chegando, de acompanhamento, de ligar, de perguntar, de querer saber. Claro que você tem um CS também, mas, às vezes, o CS não consegue estar tão perto, dia a dia, hora a hora. Recentemente, eu tive um problema com uma conta e a gente falou, essa conta, a gente vai virar mais uma loja e tal, e a partir daí eu vou ligar para essa loja 3 vezes por dia, para saber como é que estão as coisas. Cara, foi completamente diferente, porque a gente teve uma postura mais próxima e tal. Então, talvez também seja uma solução, e aí sim, juntando o que o Fernando falou, esse time tem uns indicadores diferentes, esse time mapear o quanto de dúvida é recorrente, né? O quanto que, de repente, não precisaria ter de problema e está tendo, mas de pegar simplesmente, encerrei o projeto, entrega para o suporte compartilhado junto com os outros clientes, não me parece, principalmente quando o cliente não tem, né, um atendimento de primeiro nível lá na ponta dele, enfim. Independente de qualquer coisa, não me parece que é sucesso. Você tem que ter alguma coisa intermediária entre terminei a implantação e comecei o suporte regular. Esse meio de caminho, que na minha percepção ainda é bastante problemático nas empresas. Uma etapa de adoção, né? No meio do caminho ali. Rose, voltando lá para a tua primeira pergunta, né? Que você falou de indicadores, né? Acho que todo mundo aqui tem excelentes práticas de como que a gente resolve, né? As situações, como que a gente contorna, né? Mas no fim, que a gente quer que elas não aconteçam. Óbvio, né, que você ter vários indicadores, desde os mais básicos de churn, de receita, ou logo churn, enfim, subindo para a diretoria é importante, se couber no board de alguma forma, melhor ainda, mas o que eu sempre senti muita falta é do que esses números realmente representam, não só de faturamento para a empresa, acho que isso é extremamente importante, mas tem coisa que a gente não consegue metrificar, cada cliente que dá churn, qual é a chance dele ser um detrator, né, e não indicar
a sua marca e você começa a deixar de vender por conta desse cliente que deu churn, por exemplo. E uma coisa que eu acho super importante de fazer é transcrever esses números para um qualitativo, tá? Eu fiz isso na época que eu estava cuidando de grandes contas lá na RD. Eu tinha um relatório, era um PPT, preto no branco mesmo, em que eu transformava o meu churn e o meu MRR churn em cases, de forma, tipo, lúdica, né? A cliente X, eu nem ficava citando o nome de cliente para a gente não ficar se apegando, mas no final, embaixo, eu colocava quais eram os clientes que a gente tinha com aquele caso. Então, botava caso de cliente, que a gente tem a categorização, né? O cliente cancelou porque, sei lá, por causa de bug na ferramenta. Beleza. Você sabe que foi por causa do bug, sabe qual foi o bug que causou. Mas o que aconteceu? Qual foi o caso de uso exatamente daquele cliente? Como que ele chegou a ser impactado por esse bug? O que aconteceu na conta do cliente? Como que a gente tentou resolver? E por que a gente não segurou esse cara dentro de casa? Ou se segurou, né? O que aconteceu? Dá para contar a história boa também. Embaixo eu colocava quais eram os clientes, né? Para conseguir dar visibilidade para cima, literalmente para cima. Porque eu sabia, eu, coordenadora do time, sabia, conta a conta. Cada continha que saía, eu sabia contar essa história. O meu CS, o meu suporte também sabia. A minha gerente sabia as contas grandes. A minha diretora sabia o número. Ela sabia big numbers, né? E eu queria que escalasse isso para nível de diretoria, para que a diretora de CS, atendimento, pós-venda, CX, o que for, falasse com o diretor de vendas, que são esses casos de clientes que estão acontecendo. Porque o que não passa no ICP, beleza, já não vai passar, né? Se entrou como exceção ali, muito bem alinhado, geralmente. Mas esses casos são recorrentes, e a gente começou a entender qual é a história que o cliente passa para antecipar esse problema que aconteceu. Dá um baita de um trabalho, porque você tem que ler caso a caso, né? Às vezes o volume é grande, às vezes a conta é pequena, mas o volume é grande. Tem que ler caso a caso até você conseguir criar um volume, mas dava, sei lá, uns 20 slides de caso, de histórias do cliente, do que aconteceu para a gente perder ele, ou ter um downgrade, ou o que for. Legal, bem legal. Acho que o... Tem alguém na fila, né? Levantou a mão. O Ricardo está na fila. Se quiser falar, Rose, para complementar o assunto, manda ver. Tá, então eu vou só complementar o assunto, caso a gente mude, falando de indicador, que é esse para mim que pega, sabe? Como que a gente não acontece isso, né? Porque realmente a gente está muito habituado com os nossos indicadores que são táticos e operacionais do suporte mesmo, né? E aí, quando chega, a gente não consegue traduzir. Achei bem interessante isso, Rafa, que você falou de exemplificar, né? Tem algo que nós fizemos também, que quando a gente segmentou a nossa base de cliente, a gente encontrou o nosso ICP, né? Que era o ideal. Mas não significava que a gente não venderia para o não ideal. O ideal é aquele que a gente mais quer ter, o ideal é aquele que usa a maior quantidade de funcionalidades do sistema. Os outros são bons também. O que a gente definiu é aquele que a gente não quer. E aí, o que nós fizemos? Quando montamos a DRE de clientes, nós chegamos num momento em que a gente começou a olhar a margem de contribuição por esse segmento. Então, os vários segmentos que a gente atendia, aquele ICP, e nós começamos a ver o segmento que não era fit, o quanto que ele estava dando de custo lá no suporte, de necessidade, e aí a quantidade de atendimento aberto, a quantidade de erro que ele encontra no produto, que depois a gente olhar, e não era erro, na verdade, ele disse que o sistema não está errado, aí quando ia olhar, era uma quantidade na verdade, é falha de entendimento, ele abria como erro, que estava com cálculo errado, qualquer coisa do tipo, e ele não tinha fit para usar. Aí nós começamos a ter uma visão de que realmente vender para um cliente que não é fit traz um custo significativo. A resolução disso é complexa, né? O Fernando falou toda a trajetória da jornada, né? Então, eu acho que o que fica mais claro para mim é que não tem pílula, né? Não tem remunera aqui, treina ali, gera expectativa que não é de ponto a ponto, um fluxo muito grande. E aí vem a outro questionamento, que tem que começar pelo board essa visão, né? Realmente, né? Também. Tem que ter essa visão de que a minha empresa, o meu negócio, precisa entregar excelência. E eu tenho que começar desde o começo, né? Não é pílula. Ouvindo todo mundo falar das boas práticas que fizeram, né? As cabecinhas estão assim. Legal, gente, complementei. Aí tinha o Ricardo que estava na fila, né? Opa, vamos lá. Tá. Não, até pegando um pouco o que você falou e que o Rico também falou,
Eu acho que as situações das implantações vê também que o cliente não deseja treinamento somente no sistema, mas também no processo dele, que é que a gente normalmente o treinamento, né, acho que varia de empresa para empresa, a gente treina na aplicação, no software. Em alguns momentos, você pode treinar o cliente no processo, na governança dele. Então, muitos clientes não estão preparados para isso no dia a dia. Isso também é um grande desafio, né, que acaba no suporte depois vindo também. Como eu vou fazer o processo X aqui? Sistemicamente está ali, mas temos que construir aquele processo todo para ele de alguma forma também. E também a parte do berçário, eu gostei muito do nome berçário. A gente no nosso processo de handover, no nosso profissional de QA meio que cuida desse processo de handover, não é uma squad, né, e veio ajudando muito também nesse dia. Claro que de acordo com o porte, tem um profissional para um porte X, para o porte Y de cliente, né, e a gente, ele consegue trazer alguns insights, monitora alguns indicadores nesse sentido também, a nível de CSAT, volume de tickets, complexidade. E uma coisa que o Fernando falou também, olha, se em toda implantação o item X está lá no topo, tem uma coisa que a gente tem que olhar, tem que monitorar, de fato, para estar causando uma melhoria ali. E o que a gente consegue automatizar? O que o time de produtos pode nos facilitar no próximo onboard, né? Então isso tudo são desafios que a gente vê, fica buscando soluções no dia a dia, né? Sim, não, é verdade. Até um ponto aqui que acho que o Bruno comentou alguma coisa no começo, e depois a gente acabou entrando um pouquinho mais no detalhe da relação entre venda e entrega, mas olha só, do ponto de vista da empresa, vocês não acham que também, porque assim, o vendedor, ou a área de vendas, ou a área comercial, que tem a sua meta, que tem ali a sua cenourinha que vai atrás e tal, quando ele conquista isso e por algum motivo existe uma dissonância, um problema entre o que ele vendeu e o que a gente precisa entregar ou suportar, e isso aparece com o tempo. Naturalmente, essas questões, muitas vezes, como até o Fernando depois falou, né, ela vai para a mesa para tentar entender qual que é a resolução que a empresa vai tomar, se ela não tiver uma regra ainda para determinado problema que aconteceu, e aí vão tentar solucionar juntos ali e chegar num acordo, vendas e entrega para poder fazer o trabalho, né? Ou criar o método, ou seja o que for. Agora, sim, vocês não acham que as empresas, quando nessas reuniões, o peso da diretoria comercial, por estarmos falando de receita, de dinheiro para a empresa, a decisão não pende para o comercial, do tipo assim, tá, a palavra punição é muito forte, mas a carga, no fim das contas, em cima do comercial, vocês não acham que é menor? Tipo assim, tudo bem, vai. Vamos supor que isso chega na mão de um decisor para ele entender o que ele vai sugerir. Ele fala assim, não, beleza, vai, mas ali o pessoal do comercial, eu entendo, vai, eles precisam vender, não posso desencorajar os caras. E aí, naturalmente, o peso da solução acaba caindo mais para o suporte, vocês não acham? Não vende e depois dá um jeito, né? Tipo isso, sabe? Não, a diretoria muitas vezes, ou o board, fala assim, não, beleza, entendi a situação, na frente de todos, ali acho que rola de repente, algo mais tranquilo, né? Bota um pano quente aqui e ali, só que no subconsciente, no seu consciente, no seu íntimo, ele tá pensando assim, putz, que bom que ele vendeu, que ele fez aquilo acontecer. Aí depois a gente se vira, sabe? Essa questão mostra o tanto que nós não sabemos mostrar a perda pós-venda. Né? Acho que o Fernando falou aí, a Rose, a Rafa também falou isso. Quer dizer, quando a gente vai para uma diretoria, né? E aí chega lá o diretor comercial e fala, não, mas eu tenho que vender, tal. Realmente, você tem que vender, mas não adianta você vender e a gente perder aqui, ó, nesse ponto aqui, você vender uma coisa que não estava alinhado na expectativa do cliente, né? E aí lá na RD tinha um negócio do plano de sucesso, né? E assim, para que você vê? Por que você usou a nossa ferramenta? Você está usando por quê? Eu estou usando por causa disso. Legal. Então eu vou te entregar isso e ele vai ficar satisfeito. Quer dizer, já é a primeira entrega. Aí ele está vindo por uma coisa que eu não tenho. Ou que eu vou criar, porque também vendi no projeto lá que eu vou criar alguma coisa depois. Aí eu não crio, e ele fica puto. Aí ele não foi bem treinado, igual o Fernando colocou. Eu acho que, assim, essa questão do cara começar a abrir chamado demais. A gente não faz conta disso, né? Porque quanto que custa um chamado? Quanto que custa um chamado para a nossa operação? Aí quando eu junto aquilo tudo, falo assim, beleza, você vendeu por quanto aí?
Aí eu vendi aqui, sei lá, uma recorrência mensal de 10 mil. Pois é, o cliente nosso está consumindo 12 mil, 15 mil por mês, e aí? Quer dizer, estamos ganhando dinheiro ou estamos perdendo? Esse cara é um detrator, ele já virou detrator. Então, como é que a gente vai fazer com ele? Daqui a pouco, aí a gente tem os LTV da vida, os CAC da vida, né? Para a gente pegar esse valor e falar, tá aqui, ó, esse cliente que a gente gastou, que veio para cá para pagar tanto, ele está nos custando 2 vezes mais. A gente quer trabalhar com esse cliente ou não? Né? Porque também tem essa questão também. Então, assim, é muito interessante essa fala, e você está certo, né? Do diretor comercial, pô, olha só, tô perdendo, tô falando para o cara não vender a vaca voando, né? No íntimo é difícil ele largar a mão desse só que a gente tem que falar para ele, cara, tá tudo certo, né? É isso que a gente quer, porque aí é aquela velha história, né? O atendimento é o culpado, né? Os atendimentos que a gente está falando aqui é de um contexto geral, né? Se a gente for lá no livrinho do Walt Disney, né? Atendimento não é um departamento. Então, a venda foi um atendimento, né? O acompanhar, o CS nosso acompanhando todo esse processo é um atendimento. E aí, quando chega no suporte, que a gente começa a deparar com coisas que foi vendida para aquele cliente, que não foi entregue, ou uma implantação mal feita, que também os brother, né, como a gente fala, o cara foi lá, virou brother, foi fazer uma implantação, virou brother do cara de TI. O cara falou, assina aqui para mim a entrega do projeto, aí eu entrego. Esse ponto que o Fernando falou aí dos 90 dias, a gente tem uma listinha o que virou? Virou esses clientes aqui. A partir de hoje, eu quero, quinzenalmente, um relatório desses caras aqui, para a gente começar a validar quanto custou, quanto está custando isso para a operação. E trazer isso para a mesa, uma certa coisa vai acontecer nessa diretoria, né? Nessa reunião de diretoria. Porque, poxa, vai começar a falar, beleza, vocês estão vendendo para caramba, mas vocês não estão dando rentabilidade nenhuma. Vou lembrar da época que eu trabalhava na concessionária, a gente fez o sistema de concessionária. Todo carro que ia vender, a gente faz uma análise de rentabilidade. Você vai dar desconto? Vai. Então, beleza, você está dando desconto, só que agora não tem jeito, zerou. Não tem jeito de dar mais desconto para esse cliente. Você quer dar? Vai perder dinheiro. É um cliente importante, ele vai me trazer mais 10 clientes. Beleza? Então, vamos assumir esse risco? Vamos. Aí, agora, os outros 10 que ele vai trazer, a gente precisa saber se esses outros 10 vão dar lucro, porque se eles são 10 iguais a ele, é problema também. É isso. Acho que o Bruno está na fila aí. Na verdade, é bem isso, Thiago, que você falou, assim, o mundo é assim, porque o mundo é capitalista, né? Vamos lá, assim, também se não tiver o cara vendendo lá na ponta, a gente não tava nem aqui discutindo suporte. Sim. Né? No final é isso, se não tivesse o cara lá vendendo. Então, assim, é muito difícil você sair desse ciclo, porque é um ciclo mesmo que a gente acaba criando, né? Assim, tá bom, preciso crescer meu time de suporte, tá? Para eu crescer meu time de suporte, eu tenho que vender mais. Putz, mas aí o cara é cobrado por vender, mas aí se ele vende errado, ele me gera mais demanda. Aí se gera mais demanda, eu preciso de mais gente. Se eu preciso de mais gente, eu preciso de vender mais. E aí volta o negócio, e fica esse ciclo, assim, que é eterno, né? E eu acho que também não é tão simples assim. Acho que tudo se resume, com certeza, a mostrar indicadores. Eu acho que o problema é que hoje, não sei qual negócio tem esse indicador, porque é muito difícil, realmente é muito difícil. É a mesma coisa se você falar assim que o meu NPS vai aumentar 10 e eu vou faturar 100 vezes mais. Tipo, ninguém consegue chegar nisso. Até hoje ninguém conseguiu. Tem um monte de métrica, mas fala quem efetivamente consegue isso, não existe. Então, eu acho que assim, o problema é esse ciclo, e aí não é fácil, porque você envolve a questão de... a gente está falando com o diretor comercial está lá na ponta. Mas tá falando que se desdobra nos 3 níveis, aí até chegar no vendedor. E aí você saber que o vendedor tá vendendo errado, você vai saber quando deu problema. Mas aí quando deu problema, você não sabe se é o cliente, se é o vendedor, se é a operação mesmo que tá dando problema. Então assim, ó, eu imagino eu aqui, né, com 170 pessoas, imagino uma operação de milhares de pessoas, onde você tem 170 só vendedores. Então, assim, eu sinceramente... não sei se tem muita mágica, se a gente um dia vai conseguir mudar muito isso. Talvez vai conseguir, que nem o Fernando falou, o Rico falou, assim, de fazer pequenas melhorias ali sabe, no processo, mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que mais aprender a conviver
do que realmente a mudar, porque só vai mudar mesmo quando o mundo não for mais capitalista, sabe? Assim, quando realmente a gente, né? O cliente é no centro. Legal o cliente no centro, mas, de novo, não tem cliente se não tiver empresa, e a empresa a gente tem que faturar, a gente tem que vender, tá? Então, assim, acho que é bem desafiador. Eu acho que é desafiador e eu não sei se a gente consegue resolver o problema. Eu acho que a gente consegue mais minimizar os impactos e aprender a viver com eles. Talvez esse é o ponto, né? O mundo é assim, beleza. Como é que a gente pode tornar um mundo um pouco melhor para se viver, né? Minimizar, exato. Acho que é minimizar o ponto, sabe? E acho que ir trabalhando sim, acho que quando a gente fala de centralidade, quando a gente fala de experiência e tal, eu acho que a gente tem várias coisas que hoje, aqui a gente ainda discute bastante, mas eu pouco vejo, suporte em geral, pouco se aplica a experiência do cliente ali, né? Acho que tem uma oportunidade ainda muito grande, e aí realmente a gente começar dali, trabalhar com essas questões dessas métricas e evoluindo, tendo mais benches, mais resultados, aí eu acho que vai ajudando a começar a dar uma quebrada nesse ciclo, né? Então, eu acho que é isso. Mas vou te falar, por experiência própria, eu já tentei repensar o modelo de comissionamento, de, tipo, ir até o final, se não tiver satisfação, tipo, o cliente, o vendedor não ganha, aí você vem um outro problema, que é déficit de contratação. Tipo, aí você fala, não, beleza, vou mandar o vendedor embora. O meu melhor vendedor, ele... Não é o meu exemplo, né? Mas só dando um exemplo, o seu melhor vendedor é o que te vende pior, vamos dizer assim. Bate a meta, mas vende o pior cliente. Aí você fala, vou mandar embora. Aí você fala, puta, mas aí se eu mandar embora, eu vou conseguir contratar outro, será? Tipo, porque hoje é o será em aquisição de profissional, é o será, você não sabe se você vai. Então, assim, é uma mecânica ali tão complexa que eu acho que a gente não tem que minimizar, e minha opinião é que a gente tem que começar a falar de experiência dentro do suporte para que a gente realmente consiga começar, de repente, chegar em alguma coisa que pode quebrar essa roda. Sabe que eu acho que isso é uma coisa muito cultural, sabe? Na verdade, né? E quando a gente, parece até que a gente está em guerra, né, contra o comercial, não é. Eu acredito muito, na verdade, que o comercial, ele é o que faz a roda girar, é o dinheiro que está entrando, né? Mas aonde que vai realmente doer no momento ao ponto de falar assim, não, eu vou demitir, né? Vou dando o exemplo do Bruno, vou demitir o meu melhor vendedor quando eu descubro que ele não é um bom vendedor, porque ele só traz dinheiro, mas ele vende ruim, quando o meu negócio começar a ficar abalado por conta disso, né? Enquanto a entrada de receita e a retenção da receita ela for muito maior realmente que a perda de cliente e a não venda por uma marca ruim se mantém. Por quê? Porque até tem uma cultura do brasileiro, né? De aceitar, o mundo é assim mesmo, o atendimento aqui não é assim mesmo, né? O próprio consumidor, o próprio cliente, ele está habituado a uma experiência ruim, né? Então ele continua lá pagando, porque também o que adianta eu trocar de empresa, né? É um pouco assim que, o que adianta eu trocar de marca, né? E isso é muito cultural. E quando a dor começar, o churn for maior do que a recorrência, né, ou o net churn, aquele dinheiro que fica, não trazer mais, não trouxer mais crescimento e não trazer mais crescimento mesmo da empresa, aí vai se olhar de verdade para que a venda não está certa, né? Porque quando você for pensar em engajamento, você pensa sempre que ele foi criado um dia, esse acompanhamento, porque eu vendia, e no modelo SaaS eu ganho muito menos, eu não tenho mais aquele custo grande de aquisição, que quem é dinossauro aqui, eu não sou, mas quem é, meu pai contava para mim, que tinha aquelas vendas de LU, né, grande, que tinha lá 1 milhão, 500, 600 mil que um cliente adquiria, né, a licença de uso, e aí pagava uma mensalidade e pagava essa mensalidade, né? O custo de saída dele era muito alto. Nossa, aí eu botei essa grana, aí eu implantei e custoso. Hoje, a gente ainda está falando aqui de RPs, né, que são mais completos e são mais caros ainda. Mas, no geral, o que está vindo de aplicativo, de startup aí para cutucar esses grandes RPs, e eles são baratos, né? Então, se eles vendem muito, mas eles perdem muito,
também eles não conseguem fazer crescer, né? Não paga a conta. Esses caras sofrem mais com a perda, então eles estão dando mais atenção na experiência. Uma coisa que ficou muito forte para mim, que o Rodrigo falou, acho que foi o Rodrigo que falou agora, né? Que vender também é atender. É por isso que eu falo, é muito cultural. Eu vejo que a mudança vem quando a gente conseguir, de forma cultural, levar essa visão. E por isso que eu acho que não é só indicador, não. É a responsabilização e, de verdade, querer dar uma experiência diferente para o cliente, de ponta a ponta, né? Não só o suporte. Porque isso de a gente tentar minimizar, a gente já vê, né, gente? Bota gente, como manter profissional e perde profissional, e aquele ambiente insalubre do suporte que a gente falou na última vez, né? Poxa, o pessoal do suporte sofre tanto, a gente vai lá e cria ambientes legais, e a experiência, ela não chega ruim ali, né? Então, acho que é muito cultural, mas eu acredito que é possível uma mudança de cultura quando a gente trabalha com indicadores no topo. O Fernando, para mim, é um exemplo, né, de uma empresa onde ele tá no board principal e tem uma visão de experiência de cliente, tem uma visão de entrega, né, de valor para o cliente, né, a Metadados tem isso forte. E, para mim, é uma mudança de cultura que é possível fazer. Eu acredito, sim, nisso. Ivan? Não, é só para contextualização, né, de setor de venda, de vendedor, comercial e tal. É igual eu falei, se a gente souber se a regra do jogo está clara, tudo bem, né? Eu acho que a cultura, eu acho que isso aí que o Bruno falou é muito, muito legal. Essa cultura, né? A cultura da experiência, né? Nós estamos começando um movimento lá na Sampa sobre isso, entendeu? Então, assim, mas é uma cultura, não é da noite para o dia, a gente não consegue mudar uma cultura da noite para o dia. Então, você tem que começar a trabalhar com isso. E aí, a questão do comercial é o seguinte, beleza, tá todo mundo de acordo? Tá, então, vai entrar coisas desse jeito? Vai entrar. E a gente sabe. Se está tudo certo, tudo certo. A gente precisa ter os indicadores para mostrar? É bom, porque, não está dando certo dessa forma, né? Então, é igual o Bruno falou, é muito difícil. A gente tem que vender, né? Mas a gente também tem que mostrar como é que essas vendas estão entrando. Eu acredito que se você começar a mostrar, por exemplo, esse vendedor que o Bruno falou assim, será que eu demito ele? Se ele começar a ter todas as vendas, a gente mostrando para o Bruno que não está tendo rentabilidade nenhuma nessas vendas que o Ivan, por exemplo, está fazendo, o Bruno vai chegar um momento e falar, eu vou ter que demitir o Ivan. Por mais que ele venda e pega a venda para cá, eu vou ter que demitir o Ivan, porque eu vejo toda a venda dele. O fulano ali me mostra que ele não vendeu, não dá na rentabilidade, os clientes que ele traz, tudo é problemático. E não é aquele tudo assim, quando a gente pergunta para algumas pessoas, né? Como é que é? Não, tem muitos problemas, né? Aí você fala assim, quantos é esse muito? Aí quando o cara vai lá, é um ou dois, né? Não é esse, é muitos assim, todos os clientes, ou 80% dos clientes que ele me traz são problemáticos. Aí, só que a gente não tem esses números, né? Esse é um detalhe, a gente está conversando aqui exatamente isso, a gente não tem esse hábito. Os números a gente tem. A gente talvez não tenha o hábito de fazer uma relação, ir para uma reunião de diretoria, só para a gente alinhar, foram tantos clientes, está aqui, foram esses clientes aqui, esses clientes estão dando 10% estão dando rentabilidade, o restante não. Por quê? Porque ele paga tanto e ele gasta tanto. Você entendeu? Eu sei que a conta não é tão exata assim, né? E não é tão simples assim como a gente fala, né? Quando a gente vai para o dia a dia é mais complexo. Mas é um ponto que a gente tem que começar a levar em conta. Começar a levar isso para dentro do board, começar a falar isso nas reuniões de diretoria e começar a mostrar isso. Que aí sim, talvez não é a gente querer mudar a venda, mas a própria venda falar, olha, nós temos que estudar uma outra forma, porque essa forma não está dando certo. Entendeu? Exercitar, né, Ivan? Exercitar, isso. Acho que a regra é essa, né? Vamos exercitar, vamos fazer mostrar aqui, aí quando o pessoal começar a ver que está perdendo, não tem um CEO na minha vida que eu conheci que falou assim, peraí, está perdendo, eu vou continuar. Ele não vai continuar. Ele vai falar, peraí. O que você está me trazendo enquanto suporte
É uma coisa muito interessante. Parei um pouquinho, gente. Agora vamos começar. Vamos colocar uma lupa nisso aqui. Porque até hoje, assim, eu era muito frustrado há uns anos atrás. Eu chegava na reunião de diretoria, aí começava, o cara, não, vendemos tanto. Aí o cara de serviço, não, vendemos tantas horas. Aí chega na hora de suporte, então, pois é, então os atendimentos foi dentro do 90% dentro do SLA, a nossa nota de satisfação é tanto, e tá, pronto, e aí? E aí, que briga com o desenvolvimento, sendo que deveria, talvez, conversar melhor com o comercial, falar, meu amigo, vende a coisa mais direitinha aí e tal. Nós temos um diagnóstico que a gente faz sobre o cliente. Algumas empresas por onde eu passei tinham uma avaliação, né, do cliente antes de fazer a entrada dele, antes de fazer a venda mesmo. Esse cliente pode usar o nosso produto? Né? Talvez ele tenha que fazer um apanhado primeiro. E a implantação, a gente também tem que começar a ver as entregas. Talvez o problema não está no comercial, talvez estava na implantação. Né? E aí a gente tem que começar a olhar e falar, ó, a venda foi certinha, mas olha o que vocês fizeram aqui nesse ponto aqui. E isso aqui deu esse prejuízo. Isso, a gente começar a levar isso com números, e o número nesse momento, viu, Rose, assim, podemos ter qualquer indicador aqui, mas para mim o número nesse momento é o que nós estamos perdendo com esse cliente que foi vendido por, entendeu? Aí sim, aí a gente está mexendo no bolso. Aí quando mexe no bolso, aí, e essa era a minha frustração, porque eu chegava numa reunião de board, ia falar de número de CSAT, sabe? Aí você olha assim o diretor executivo, ele tá olhando para o lado, olhando o celular, naquela hora do comercial, o cara tava lá prestando atenção, olhando até a vírgula, até o centavo. Peraí, esses 20 centavos aí, ó, não, foi menos, pô. Mês passado vocês venderam mais. Já começaram aquelas indagações, ó, vamos ter que cortar, porque nós não estamos conseguindo vender. Mas ninguém do suporte chegava. Isso é uma prática que eu tô começando a já, sabe, rascunhar já, para chegar nas reuniões, porque agora eu vou ter que começar a participar dessa reunião de diretoria dentro da SANC, então eu quero chegar assim, ó, tá aqui, ó. É isso aqui. Não, eu vou ficar entrando naquelas reuniões, e eu já participei de uma. Cara, eu tô falando da universidade, eu tô falando de CSCX, eu tô falando de CSDESC. Assim, ó, o CSCX ainda vai, porque tem uns númerozinhos ali e tal, né? Mas eu não sou aquele cara que fala assim, o CSCX tem que ser vendedor. Não, ele tem que provocar a venda. Ponto. E aí tem que começar a fazer essas provocações dentro da empresa. Mas eu tenho que começar a mostrar para a empresa que o suporte, que o meu papel enquanto à frente, né, de 3 áreas, é diminuir chamado. Né? Para melhorar o atendimento, para fazer uma experiência melhor para o meu cliente, sabe? Para a gente colocar tudo em prática daquilo que a gente fala, né? Mas só eu vou conseguir com isso como? Só se eu mostrar para as outras áreas, ó, vocês estão colocando o cliente aqui, ó, ele está dando prejuízo de tanto. Porque quando o CEO vê, ele vai falar, opa, gente, para um pouquinho, vamos dar uma olhadinha nesses números aí. Entendeu? Ivan, porque é verdade, porque o board ele olha a meta de venda com olho de Mônica, como você falou, né? Mas também olha a margem. E margem de lucro, aí sim o suporte ele está inserido. Você não consegue, talvez, na meta de vendas brigar, mas você consegue brigar na margem. Talvez aí seja um ponto de discussão em que o suporte consiga ter relevância. É colocar o suporte no negócio, né? Como parte do negócio, né? Ele está sempre à parte, esse é o ponto, né? E quando a gente fala de custo e atender por terem errado, se a gente conseguir mostrar isso, para mim, esse é o indicador. Qual vai depender do negócio, né? Mas qual? Mostra só, tá vendo? Que a lambança foi feita, olha quanto que custa para corrigir, né? É isso aí. Acho que aí começa a comparar os clientes, né, Rose? Por que o cliente A tem uma margem muito melhor do que o cliente B, sendo que ele tem as mesmas características, um contrato, como o Fernando disse, na maioria das vezes padrão, por que um é tão diferente do outro? E aí, obviamente, ou quase certeza que vai estar no suporte essa resposta. E quanto de nossas empresas, só para não perder o gancho depois, para não atrapalhar ninguém aqui, e quanto de nossas empresas estão maduras para sentar numa mesa e discutir a continuidade deste contrato? Não, a gente não pode, né? Só que assim, ele não está sendo rentável, ele está insatisfeito, ele é um detrator. O cliente vai sair mais detrator ainda. Ele também não entende, muitas vezes, que você está encerrando o contrato porque você não vai atender bem ele. Ele não entende. Exatamente.
Exato. Ricardo está na fila aí também? Não, o ponto que o Ivan colocou, eu achei muito prudente, eu acho uma forma até de contribuir. E até um questionamento para vocês, eu vi que o Rico tem os 2 chapéus, né, também do time de implantação, né. A gente chega um momento que a gente tem que falar: "Olha, no nosso processo que é melhor a gente dar um passo atrás e voltar para o time de implantação". E o time de serviços tem a hora bilada ali e tudo mais. É um indicador que a gente começou a medir, a gente está tentando buscar isso, que mostra o impacto. E como vocês vê essa abertura, nem sempre é trivial, né, voltar um passo atrás, né. Rico? Bom, sim, às vezes a gente precisa dar um passo atrás, Ricardo, mas não é fácil, né? Esse projeto não acabou, ele precisa continuar. Exato. Eu estava aqui pensando que tudo que a gente está conversando faz muito sentido, mas no final do dia quem paga a conta é o suporte. Sabe por quê? O cliente ele fica na maior parte do tempo dele, a jornada dele é no suporte. Né? A venda é esquisita, a implantação é estranha, ele cai no suporte. Daqui a 3, 4 meses, ele vai falar assim, vou cancelar o contrato porque o suporte é ruim. É isso que acontece. Então, o suporte paga a conta. Como é que a gente faz? E aí, olhando para o suporte, né, para deixar isso muito claro, eu participo da reunião de board da empresa também. Passado meses, vem aquele cancelamento, aí eu tenho que ser aquele cara que fala, mas lembra, lá no começo. Só que não pode ser esse lembra lá no começo. Isso tem que aparecer de forma mais natural, entendeu? Porque senão, de novo, a gente perde cliente porque o suporte é ruim. Né? Mas não tem mágica. Como é que a gente vai ter um suporte bom, uma entrega bom para o cliente que foi implantado esquisito, o cliente que não tinha fit, o cliente que. Expectativa desalinhada, né? Expectativa desalinhada, né? Expectativa. Muitas vezes um cliente que nem deveria ter comprado o seu software, né, Rico? Exatamente. Nem deveria ter comprado, Sim. Mas como é que. O que a gente precisa fazer, e talvez essa seja, pelo menos para mim, a maior provocação da noite, como é que a gente faz para o suporte não pagar essa conta? Porque o cliente não vai embora e a mensagem é: estou indo embora porque o suporte é ruim. E que muitas vezes acontece. Aí você vai mergulhar, você entende que, nossa, o problema começou lá atrás, o cara reclama desde lá de trás, mas como ele acabou ancorado no suporte, o suporte paga a conta. É porque nós não temos fala, né, Rodrigo? Assim, é aquilo que a gente está conversando agora. A gente, em nenhum momento, a gente aponta isso, né? A gente sabe, Rico, a gente sabe, a gente fala, mas a gente não mostra. Fica com a gente. Eu vou pegar um gancho, Ivan. O que a gente fez? Quando eu recebi de presente o time de CS, sabe qual foi uma das primeiras coisas que a gente fez? A gente ligou para todos os clientes que a gente perdeu nos últimos 2 anos, para entender qual era o motivo, de fato. E hoje essa entrevista ela acontece, está no processo. E o formulário no final da entrevista vai para toda a diretoria. E a gente classifica qual foi o real motivo da perda. E eu vou pegar um gancho que o Rico também colocou. A gente não pode esquecer também que é uma via de mão dupla. Porque às vezes o comercial, agora eu vou defender o lado, né? Ele pode fazer a venda top. Tá tudo certo. Ele fez o processo dele todo certo. Só que a gente, no nosso processo, a gente também pode pecar e a gente também pode denegrir todo o processo, que nem o cliente falou. O Rico falou, né? Ele também está atendendo o cliente. Né? E a gente não pode esquecer que todos nós somos agentes de venda. No momento que a gente está atendendo, a gente já está passando uma experiência e esse cara ele pode fazer um upsell, um cross-sell, a gente também é um agente de venda, a gente atua direto e indiretamente nesse processo. E às vezes, não quero nem polemizar, né? Mas lá no processo de implementação, aí depende muito de negócio para negócio, se é escopo fechado, se é escopo aberto. Eu acho que o horário já permite a gente falar palavrão. Muitos dos nossos times, eles colocam um coeficiente de cagaço numa estimativa de horas, numa estimativa de entrega. Aí isso incha o teu projeto, incha o teu orçamento, inviabiliza o negócio e vai levar uma insatisfação para o cliente.
eu não vou comprar, não vou adquirir, porque está muito caro. E, na verdade, ele não vai levar todo aquele tempo. Ele inchou para ficar confortável para eles. Não, mas se não é assim, não vou conseguir entregar com qualidade. Então, nós também temos aqui uma correlação de culpa e de trabalho como uma frente parceira do comercial, né? Não só, por exemplo, em serviços, entra crise, sai crise, e isso vai acontecer, talvez não com a gente, mas com os nossos amigos da Venezuela, existirão momentos de ociosidade da equipe. Aí a gente vai olhar assim, tá, beleza, eu não estou pagando a minha conta aqui, porque o meu custo está alto, mas aí eu olho para o comercial, não, a responsabilidade de venda é só deles. Não. Qual a nossa parte, a nossa responsabilidade? O que a gente tem feito de entrega de valor, ou até mesmo chegar para o comercial, olha só, nós temos todos esses grandes entregas de valor agregado no nosso produto que a gente pode explorar. Por uma questão de política, uma questão de diretriz e foco, eles estão lá na estratégia deles de venda. Mas daqui um pouco nós temos uma grande oportunidade que está aqui na nossa mão. Então, não, beleza, mas eu não vou fazer isso porque a responsabilidade de venda é do time de vendas, não são porque todos nós somos corresponsáveis. Se a gente não fizer a nossa parte, o cliente pode decidir gastar isso lá no outro cliente, no outro concorrente. Ele vai decidir onde ele vai investir. Então, acho que a gente também tem nós somos agentes vendedores também, nós também temos esta responsabilidade. Não sei se faz sentido isso para vocês. Com certeza. Mas você falou um negócio que é fato da questão de como é implementado, né? Porque é uma coisa que, se você faz o escopo fechado, né? Você vai gastar pra caramba na venda, porque você tem que fazer todo o levantamento de escopo. Isso quando o cliente sabe o escopo que ele quer, que essa é outra questão, né? Aí você fala, não, vou ser mais flexível, porque eu vou dar flexibilidade para o cliente gosta de flexibilidade. Aí você é cobrado pela flexibilidade pós-projeto. Durante o projeto, né? Então, assim, é uma coisa muito esquisita, né? A gente tá passando uma experiência agora, né, que a gente tá abrindo a operação nos Estados Unidos, e a gente tá seguindo meio que o modelo, que pelo que a gente pesquisou vai fazer sentido, que assim, cara, o cliente vai lá nos Estados Unidos, ele compra 40 horas. Acabou 40 horas, você comprovou que acabou, ele compra mais 40 horas, você precisa 40 horas, ponto. Se funcionar isso, é o modelo mais lindo, né? Porque é aquele modelo onde, cara, desde que esteja comprovado que precisa de mais, eu compro, não tem problema. Só que aqui a gente tem o orçamento limitado, aí o cara fala assim, se eu tiver que pedir aprovação de mais 40 horas aqui, meu diretor vai ficar bravo comigo. Então é muito difícil gerenciar essa expectativa, que acho que ainda voltando até um pouquinho no que eu falei lá no começo, porque ela tem tantas variáveis que até, Ivan, vender certo, vender errado, é o questionamento que é certo, que é errado, e eu não sei até hoje o que é certo, o que é errado. Então, assim, até quando a gente chegar e falar assim, né, chegar pro board, né, e falar assim, cara, olha, esse cara aqui só vende errado. E a gente tem que explicar o que é vender errado, porque às vezes é o cliente que está com a expectativa diferente, às vezes é o produto que é ruim, às vezes é o fulano que... Ixi, tem tanta variável. Mas sabemos que não vender não é legal, né, Bruno? Você cai num gray, sabe, numa gray area, né, numa área cinza ali, que, tipo, fica sem resposta, é muito difícil, assim, para a gente, pensando com a variável de cultura, de cliente, de expectativa, de escopo, de produto. Por isso que eu falo, volto na minha questão, acho que a gente não resolve, a gente mitiga, a gente minimiza os impactos, só. E sempre rever, né, Bruno? Porque senão é um ponto que você tem que falar uma vez só, né? O erro, Bruno, nesse sentido que eu falei, é da rentabilidade, mas você está certo, são várias variáveis, né? Assim, ó, e o vender, igual a gente comentou depois, né? Eu vendi certo lá, fiz tudo certinho, né? Tudo, vendi o que eu tinha, o produto, o cara quer aquele produto mesmo. Mas aí na implantação, como diz o Fernando, o horário permite, né? O coeficiente de cagaço a implantação foi uma porcaria, aí começa a dar os problemas lá no suporte. Então a gente vai ter um efeito colateral no suporte, e até com valores, né? E que o problema não foi a venda, né? Foi o segundo passo ali. E até é impossível na venda você passar todo o detalhe de produto, né? Vamos lá, vamos pensar nisso aí. Vocês devem sofrer muito disso, de chegar e falar assim, não, mas eu achava que o produto tinha esse parâmetro, né? Acontece aqui com o chatbot, acontece pra caramba isso.
achei que era isso aí. Aí você fala, é um problema da venda? Cara, se o vendedor for mostrar toda a funcionalidade, o cliente nem quer ver, ele desengaja na venda. E o cliente também não sabe o que ele quer, e aí ele descobre o que ele quer durante a implantação, né? Então, assim, é muito difícil mesmo essa administração de expectativa, para a gente falar também, assim, o problema é a venda no final, sabe? Acho que a complexidade do produto traz muito esses questionamentos também, sabe? Será que o problema é a venda? Será que o problema é o quê? Difícil, muito difícil. E até falar que o problema é a venda, né? Durante a implantação, as conversas, acaba que abrem ideias, né? Abrem perspectivas, ele começa a ver de outro jeito as coisas, e vai. E falar que a venda é um problema também é pílula, né? A venda foi o problema. Também é pílula para apontar o problema, né? Mas tem uma coisa que eu sempre falei para os times de implantação também, e para o que acabava fazendo pré-venda, é que a gente conhece do software, mas o cliente não conhece de software, não conhece do software. Não é o negócio dele, é o nosso negócio. Então, também, se ele não tem a expectativa setada, se ele não entende o que a gente está fazendo, também é responsabilidade nossa como fornecedor em conseguir traduzir isso, né? É a mesma coisa, a gente contrata advogado para nos defender ou para fazer coisas que a gente não tem a menor ideia de qual o caminho, e a gente confia, né? E a gente paga. Essa confiança para o fornecedor de software parece não existir muito, né? Não vou pagar, vou ter obrigação de fazer. Então, como é que a gente muda essa cultura também? Porque outros serviços cobram alto e são vistos como realmente resolvem o seu problema. Aí vem um outro ponto que eu queria dizer, né? Muitas vezes a gente vende software e a gente não vende solução. Aí a gente vende funcionalidade, a gente vende a flag. Não, a solução do teu problema vai ser essa aqui. Então, também mudar a abordagem, que é também cultural. Né? Então, não a gente cultural, não se tá? Ela é financeira, tá? Porque assim, se o cara, aquele negócio, né? Ele quer comprar um celular Motorola e ele quer levar um iPhone. Só que se você quiser cobrar dele um iPhone, ele está disposto a pagar o iPhone? A maioria dos clientes não está. É a regra do bom o suficiente, né, Bruno? Então é uma questão muito difícil, assim, sabe? Você quer vender o negócio realmente estado da arte, tem um preço. Afinal, de novo, voltamos, somos capitalistas. Então, assim, você tem um preço. Só que aí você chega e você vai colocar posicionado dessa forma no mercado, o mercado fala assim, não, mas eu não vou pagar tudo isso. Tem um fulano de tal que você pode explicar de tudo que é jeito, você pode ter a reputação que for, o fulano de tal ali me entrega pela metade do preço, eu vou fazer pela metade do preço. Você fala, não, então peraí, deixa eu abaixar. Só que se eu abaixar, eu contrato mais barato, eu vou fazer menos treinamento, aí entra todo aquele ciclo. Então, tem uma dificuldade também de resolver muito nessa questão, né? Eu entregar solução, o profissional custa X. Eu vender funcionalidade custa Y. Isso. Porque... Aí vem a gente vender para quem está preparado a ver isso, né? Se o teu software, nosso, né, software, ele é rápido, fácil e barato, a gente vende rápido, fácil e barato. Se ele é de resolução complexa, a gente deveria realmente valer isso, né? E aí vem para mim, isso ainda é posicionamento, né? Por isso que eu falo, é posicionamento. Eu custo tanto, e aí você tem condição de pagar? Não tem, não quero, então eu preciso ir para quem pode me pagar, porque senão depois eu vou ter que pagar para você, basicamente, para trabalhar. Então, essa também é uma visão nova, né? De olhar para o comercial olhar e dizer assim, comercial empresa, né? De dizer assim, eu acho que esse cliente não quero, esse é melhor não, porque ele vai trazer tanto custo para mim que é melhor não, talvez é o não fit, né? Se ele não quer me pagar, talvez ele não seja meu fit mesmo, porque eu valho isso, né? E sim, é complexo, não é simples, não é pílula, né? Bem difícil mudar isso. Venda de valor, né? Que é, como você comentou, de solução, é um estudo. Assim, outro dia saiu no MIT, depois eu tenho até o artigo para mandar para vocês, que é justamente isso. Né? Globalmente tem que mudar da venda de produto para venda de valor. Só que existe uma transição, inclusive, de maturidade dos negócios para isso. Exato. Né? Então, assim, como que você muda essa questão, né? Como que você transiciona de falar de funcionalidade? Por quê? Porque o cliente ainda vem, muitas vezes, falando assim, cara, eu preciso do módulo de contas a pagar que faz isso.
O vendedor vai falar, eu tenho, te atendo, beleza. E no final, o problema dele talvez é na gestão orçamentária, sabe? Na gestão financeira do negócio. Cara, e a capacidade de você vender, para quem sabe fazer isso, a capacidade de você vender mais numa venda que começa de 10, você vende 100, é imensa. Porque se você conseguir vender valor, você aumenta o ticket médio de venda. Só que você formar pessoas para fazer esse tipo de venda de valor, caraca, e talvez é um dos maiores aqui que a gente falou, desafios aqui, porque venda de valor, a pessoa tem que conhecer de tecnologia, tem que conhecer de negócio, tem que ser bom de relacionamento, tem que ser bom de negociação. E hoje, assim, no mercado, é muito difícil você achar esse tipo de pessoa. E achar que vai pegar o inside sales e transformar ele num cara que vai vender valor, aí é incoerência do nosso mercado, né? Que às vezes acontece isso, né? Na verdade, né? Então uma venda de valor com certeza diminuiria muito já esse gap venda-suporte, né, Bruno? E aí, o que eu acredito... Naturalmente, né? Uma coisa que eu acredito muito, que não é processo aí, às vezes as pessoas me criticam, mas é que... E aí eu acredito nisso meio pelo perfil do Brasil. É um negócio chamado relacionamento. Cara, o cliente, ele quer atenção, ele quer relacionamento. Então assim, você pode ter o melhor gerente do projeto, o cara que ele é quadrado, que ele gerencia o projeto, não sei o que lá. Só que se ele falar sim ou não diretamente para o cliente fica pé da vida. Só que ele só está fazendo papel de gestão de projeto. Mas por quê? Porque o cliente quer relacionamento, ele quer aquela amizade no projeto, não sei o que lá. Então, assim, e aí, eu acho que esse é o grande desafio, sabe? Assim, como que a gente põe um relacionamento nisso? E aí é o perfil do brasileiro, tá? Porque, assim, americano é, tipo, eu contratei A, eu quero A, não precisa nem falar comigo. Se você me entregar o A sem falar comigo, melhor ainda, sabe? Então, são questões aí culturais que a gente falou, né? Em resumo da ópera, para quem está nos ouvindo, você que é profissional que está no mercado, o melhor setor para você trabalhar é implementação, atendimento, CS, CX de software. Se você está na dúvida, você que está ouvindo a gente, o setor é aqui, é com essa galera aqui que você precisa focar. E é bom, é profundo, né? É isso aí, Fernandão. Gostei do marketing, viu, Fernando? É isso aí. Beleza, gente. Bom, quase finalizando. Poxa, foi muito legal o papo. Acho que bom, esse é um assunto que a gente ficaria aqui com certeza facilmente mais uma horinha, mas a gente pode agora, aos poucos, aí retomar aqui os debates do SWAB. Aliás, quem está ouvindo, pessoal, a gente vai retomar aqui os debates do grupo de software e com mais frequência aí começar a colocar mais coisa no canal para a galera poder trocar com a gente. Se alguém que está ouvindo a gente tem alguma dúvida, quer entrar em contato com o pessoal aqui do grupo, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o LinkedIn do pessoal, os nomes e tudo mais aqui do nosso queridíssimo SWAB. Galera, brigadão por todos aí terem participado, foi muito legal receber todo mundo de novo aqui na nosso debate. Valeu, gente. Ótimo. Quando você quiser, eu trago um vendedor aqui. Vixe. Vamos na próxima, hein, Brunão? O maior prazer, cara. O problema é que vai ser umas 6 horas de conversa aqui, viu? Só me fala que eu preparo antes o lenço para ele.